Olá, dia 24 de agosto de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência você fica atualizado de todos os temas do direito previdenciário. Seja notificado para se manter atualizado. Por isso, se você ainda não está inscrito, essa é a oportunidade. Clica no sininho e se inscreva no nosso canal para que você seja notificado de todas as atualizações diárias aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de dois temas bastante interessantes, da chamada caracterização da incapacidade social, o reconhecimento disso, o posicionamento jurisprudencial e uma decisão muito importante que nós tivemos, então, no TRF3, concedendo oportunizando o saque do FGTS para tratamento de pessoa da família, né? Vamos começar falando, então, sobre este assunto, essa decisão muito importante que nós tivemos, então, no TRF3. TRF3, a segunda turma do TRF3, confirmou a sentença que determinou a Caixa Econômica Federal efetuar o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a um pai de uma criança com transtorno do espectro autista. Né? Os magistrados entenderam que o saque era legítimo, pois aquele motivo, né, apresentado na ação, ele era equivalente aos descritos na legislação de que trata da matéria. Então, entendeu os magistrados que nessas circunstâncias é presumível que o levantamento pelo trabalhador atenda aos melhores propósitos do FGTS. De acordo ainda com os autos, a criança recebeu esse diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro autista, em abril de 2021. O laudo médico apontou que havia uma dificuldade de interação social, comunicação, atraso na fala, alterações na reciprocidade socioemocional, também sendo relatados padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, a inflexibilidade, a mudança de rotinas e a alterações sensoriais. Então, um clássico caso de transtorno do espectro autista. E entenderam, então, os magistrados que nesta circunstância, né, a doença, então, que lastreia o pedido, ela se mostra juridicamente importante ao ponto de afastar aquela taxatividade da Lei 8036 de 1990, que prevê as possibilidades de saque do FGTS. E, excepcionalmente, é possível efetuar esse saque em casos de doenças graves. E essa doença, então, né, ela estaria equiparada a essas doenças graves. A jurisprudência tem se firmado nesse sentido, que em se tratando de doença grave, conjugada com a necessidade do numerário depositado no FGTS, deve então ser liberado o saque. E aí ainda trataram nessa ação a questão da necessidade de intervenção o mais rápido possível para as terapias, né? A ausência dessas terapias ou o retardamento dessas terapias, eles impactam muito diretamente na qualidade de vida da pessoa com o transtorno do espectro autista. Então, entendeu-se que para a melhoria do prognóstico eram necessárias intervenções urgentes e por conta disso deveria ser então liberado esse valor para que se fizesse jus a essas terapias. Agora vamos falar um pouquinho sobre a caracterização da incapacidade social, do que nós temos chamado de incapacidade social. Foi concedida uma aposentadoria por incapacidade permanente a uma diarista com enfermidades crônicas, né? A ação foi ajuizada por conta da cessação de um auxílio-doença, né? Nessa ação, o pedido foi julgado improcedente, porque não se restou caracterizada a incapacidade laboral, e então a autora recorre ao TRF4. Em análise desse caso, o desembargador, que deu provimento para a implantação do benefício, inclusive com pagamento dos retroativos desde 2015, data do requerimento administrativo, ele salienta que o juízo ele não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, isso nos termos do artigo 479 do novo CPC.
podendo, então, discordar fundamentadamente das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligados aos autos. Então, no caso aqui específico, quando se faz uma análise mais ampla, né, mais irrestrita das condições pessoais dessa segurada, se chegou à conclusão que havia uma incapacidade para a continuidade do labor desse segurado, né, não exclusivamente pelo critério médico. Esse é o entendimento mais moderno, essa decisão, ela vem, então, a reforçar essa jurisprudência no sentido de reconhecer o que a gente chama de incapacidade social. Quando você avalia e sobrepesa uma série de critérios e não exclusivamente o critério médico parcial, tá? Então, ainda que, né, diz o relator, ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, a confirmação da existência da moléstia incapacitante referida na petição inicial, corroborada por toda a documentação clínica, associada às condições pessoais, ou seja, a sua habilitação profissional limitada, a sua idade, ela demonstra a efetiva incapacidade definitiva para o exercício de atividade profissional, o que enseja, indubitavelmente, a concessão do auxílio por aposentadoria por incapacidade permanente. Então, deve ser aposentada pelo reconhecimento de outras condições, para além do exclusivo critério médico, deve, então, ser aposentada, afastada das suas atividades laborais, já que esse conjunto probatório nos leva à conclusão da incapacidade desta segurada. Então, andou bem, caminhou bem, o TRF4, a nona turma, né, que por unanimidade decidiu, então, conceder este benefício, né, com essa análise biopsicossocial. Essa decisão é muito importante porque esse tem sido uma grande luta, né, dos segurados. A gente está sempre tendo que provar a incapacidade, e muitas vezes a incapacidade ela não pode ser limitada exclusivamente ao critério médico pericial, né? Porque a idade, o local onde a pessoa vive, o tipo de atividade, né? A reinserção do mercado de trabalho. Então, tudo isso são elementos que precisam ser analisados, né? Muito especificamente. E aí, então, nesse caso, se concluiu que deveria ser concedida essa aposentadoria por invalidez, né? Lembrando que ontem, no dia 23, ocorreu aqui na cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, ocorreu, então, o primeiro simpósio nacional de previdência pública. Estiveram ali cerca de 30 entidades discutindo todas as problemáticas decorrentes ainda da reforma da Previdência para os servidores públicos. E aqui fica a nossa lembrança: você, servidor público, tem acompanhado o seu regime próprio de previdência, sabe os caminhos que o seu regime próprio tem tomado? Isso é dever seu também, porque a previdência não é do Estado, não é do município, não é da União, a previdência é do servidor, e este deve, então, acompanhar todos os caminhos que o seu RPPS tem trilhado. Temos aí previsão ainda de mais encontros já no mês de setembro, né? E nós da Rede Previdência estaremos acompanhando. Estivemos presentes ontem, acompanhando todas as discussões, e em breve teremos mais novidades para o regime próprio na Bahia. Bom, até a próxima, pessoal, quando nós falaremos e traremos mais novidades para vocês acerca do direito.